junto nessa aí. Aquele momento top da galáxia. Aquele dia especial praticamente. Aquela hora. Aqueles minutos de manhã. 7 horas da manhã. Bom, né? A gente todo dia tá vindo aqui fazer um vídeo, fazer uma live, fazer alguma coisa que tenha a ver com Deus, porque é gratificante. A gente acorda para tomar café, mas também tem que acordar para falar de Deus. E o incentivo ele é muito grande, né? Principalmente da minha parte, tá? Mas quando a gente começa a falar de Deus, eu creio, acredito que propósitos de Deus são bastante na minha vida e na vida de muita gente que busca, né? A gente que é conhecedor, a gente que busca a salvação, é importante que a gente faça isso, que a gente esteja sempre vivendo e colocando em prática as coisas que Deus ele pede que a gente faça, principalmente amor, a família, levar o evangelho. Isso aí são princípios que a gente não pode esquecer, porque a gente está estudando aqui, estamos estudando, estamos falando, estamos compartilhando sobre Jesus Cristo, né? O que ele fez por nós e como ele morreu por nós. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E com isso, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que teve um Deus que lutou por nós. A gente aprende que teve um homem chamado Jesus que fez muita coisa por nós. Um homem bom, que não tinha pecado algum, um coração maravilhoso, mas simplesmente ele só queria fazer algo que muitos não fariam, porque não teria coragem. Mas ele teve coragem porque ele viu esperança. Ele viu esperança e ele viu que o povo ainda poderia ser salvo. Essa era a esperança dele, a salvação da humanidade. Ele viu que ainda dá. Foi por isso que ele morreu, pelo nosso pecado, por amor a todos nós. E aqui nessa passagem hoje, a gente vamos estar falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, sepultamento, e ele ficou ali pendurado na cruz até os minutos finais da tua vida. E realmente não ficava só ele ali, ficavam os soldados, né? Que os soldados não deixavam ninguém tirar ele lá de cima. E também os soldados precisavam ver ele morrer para descer ele de lá de cima. E estava também ali ainda a mãe dele, os parentes dele, irmãos deles. Estavam todos ali. E a tristeza era muita. Quem que é mãe quer ver o seu filho pendurado numa cruz? Ninguém. E aqueles que eram adoradores de Cristo também, triste, né? Quem queria ver o seu Deus, o Filho de Deus pendurado numa cruz? Ninguém também. Momento mais triste. Mas o homem, ele tem disso, o homem, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Ele tá frio. Ele tá frio, ele tá gelado. O amor, muitas das vezes, não tá mais na vida, não tá no coração, porque a maldade está mais acima do amor. Assim é muitas pessoas hoje. Mata, humilha, xinga, prejudica o próximo. A maldade está demais. E Jesus, ele veio para arrancar isso das pessoas. Só que as pessoas não queriam isso. Queria continuar com o mal. Por isso que a passagem fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque às vezes aquele que chama, mas ele não está 100% perante a Deus. Ele está dividido. Está em cima do muro. Não sabe qual lado ele vai. Esses vão ficar na tribulação. Esses vão ficar. Agora aquele que entrega para Deus 100% de amor, paz, alegria, vê a esperança, vê a alegria, a felicidade e busca a salvação, tentando melhorar dia após dia, é esses que Jesus ele quer salvar, que ainda tem chance. Agora aqueles que não querem, não me
não quer escolher a Cristo, não quer escolher a Deus, Deus não vai forçar ninguém, não. Ele não força ninguém a nada. Simplesmente, ele vai deixar a escolha de cada um. É interessante, né? E aqui, até Pilatos, né? Ficou admirado com Jesus. Por ele não morrer dessa forma. Por ele não se defender. Não se defender desde o dia que ele foi julgado, né? Pelo povo, né? Desde aquele dia, Pilatos falou para ele: você não vai reagir, você não vai falar nada, você não vai se defender. Até mesmo na hora que Pilatos falou assim: você que é o rei dos judeus, e Jesus falava: é você que está falando. E Pilatos viu que ele era inocente, mas o povo queria que ele morresse. Os líderes também, os fariseus, todo mundo queria. Os governantes. E Pilatos não poderia fazer nada. Ele também era um líder. Então era difícil ele ficar em cima do muro. Ele já jogou a favor do povo e dos líderes, né? Essa é uma verdade, uma realidade. Se ele fosse mais corajoso, ele defenderia Jesus, defenderia Cristo e não deixaria ele morrer. Então aqui a passagem aqui hoje é uma passagem pequena, curta mesmo, né? É o sepultamento, né? E Jesus ficou lá até seus minutos finais. E José, que é seu irmão, o pai dele também se chamava José, viu? Mas tinha um irmão também que se chamava José. Esperava a vinda do reino de Deus. Ele esperava. E ele esperou ali. E ali era a véspera do sábado, né? Onde Jesus esteve ali. Pediu para Pilato o corpo de Jesus. Pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Ele ficou admirado. Como que se pode admirar que alguém morresse dessa forma? Como admirar por algo assim? Poderia admirar quando estivesse vivo, pelos milagres, pelas coisas que fazia, como ensinava, falava de amor, falava de tudo, veio para ajudar a gente. Deveria se admirar nessa hora, não admirar na morte. Quem quer admirar na morte? Mas ele se admirou porque Jesus, ele resistiu muito e não se reagiu, não se defendeu. Eu creio que essa era a admiração dele. Mas José pediu o corpo de Jesus, queria tirá-lo dali, queria sepultar ele, né? Então levou ele dali, enrolou num pano branco, né? Como aqui a palavra de Deus ela menciona, um lençol de linho. Comprou um lençol de linho, tirou ele, o corpo da cruz, enrolou ele e colocou ele num lugar onde iriam sepultar ele. E colocaram praticamente não só ali Jesus, colocaram uma pedra e ficou lá dentro. E ficou fechado ali. A pedra muito grande que uma pessoa sozinha não conseguiria mover a entrada do túmulo. E estava ali Maria Madalena, a mãe de José. Estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Então Jesus, praticamente, ele morreu naquele exato momento. Ele morreu e tinha os seus dias para ele ressuscitar. Ali era o seu primeiro dia. O seu primeiro dia que ele estava ali enrolado. E na frente dali tinha guardas, seguranças. Porque eles não queriam que ninguém carregasse o corpo. Mas para sepultamento, pôde fazer isso. Pôde. Para vocês verem que mesmo depois de morto, ainda tinha uma dúvida dos líderes, dos judeus, dos governantes, dos soldados, sacerdotes. Jesus morreu, mas eles ainda tinham uma dúvida. A dúvida dele era se Jesus iria sair dali. Eles tinham medo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus fazia milagre.
Jesus era filho de Deus. Então, eles tinham medo. E ele sabia, principalmente os líderes, os governantes, quem era Jesus. Eles sabiam o poder que ele tinha. Sabia. Se ele tinha o poder de curar, ele tinha o poder de fazer qualquer coisa. Mas como tenho falado, a palavra de Deus, ela precisava ser cumprida. Tudo o que aconteceu tinha que acontecer, porque já estava na palavra de Deus, já estava escrito. E Jesus sempre mencionou isso. Então aqui hoje, a gente vai estar falando mais um pouquinho do livro de Marcos, né? Alguns versículos aqui importantíssimos da palavra de Deus, para a gente estar aprendendo. E aqui em Marcos 15, capítulo 15, né? Do versículo 42 ao 47. Só 5 versículos poderosos da palavra de Deus. 5 que pode mudar a sua vida, que você vai aprender, que vai dar importância cada dia, a cada minuto da sua vida. Porque teve um homem chamado Jesus, Filho de Deus, que morreu por você. Então é importante que você dê valor para a tua vida, para tudo que você faça de bom. E o tema aqui hoje é o sepultamento de Jesus. Que tema forte, né? Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Então já tinha alguém ali importante da família de Jesus, principalmente. Não só como irmãos, mãe, amigos. Amigos também já era família, porque já era seguidor de Cristo. Se você é seguidor de Cristo, você já é uma família de Cristo. Você já é uma família de Deus. É assim. Então, eles queriam, como aqui menciona, esperava a vinda do reino de Deus. Ele esperava. Mas a vinda, ela tá por vir. Aguenta aí que vocês vão ver como essa passagem ela é tão tremenda e especial e maravilhosa. Era o dia da preparação, isto era a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então José, antes de ter essa coragem que ele teve, ele se perguntava para ele mesmo se poderia arrancar o corpo dali. Será que eles vão deixar arrancar o corpo dali? Então ele criou essa coragem. Ele viu que era a véspera do sábado. E sábado ali, todo mundo já sabemos que era um dia especial. Era um dia praticamente deles fazer algo. Quantas passagens aqui já ouvimos sobre o sábado? Para os líderes, governantes, o sábado era algo tremendo para eles. Não é como Jesus. Todo dia é um novo dia e todo dia você pode fazer algo brilhante e magnífico. Não existe dia específico. Para Jesus, todo dia era o dia de curar, de amar, de ensinar. Então é importante que a gente saiba a diferença desses líderes, desses governantes e de Jesus. Jesus era amor, Jesus era paz, era alegria, a restauração, era a vida. Agora, esses governantes, para ele, o sábado é um dia específico. Não podia fazer nada a não ser aquilo. Então é diferente de você adorar um líder, adorar uma imagem e adorar Cristo e adorar Deus. É muito diferente. É muito diferente mesmo. Quem adora Cristo, quem adora Deus, vê totalmente a diferença e a transformação. Porque Deus, ele é Deus todos os dias. Do amor, da paz, da alegria, da justiça, da verdade, da cura, do milagre. Agora, esses caras aqui, chamado líder, fariseus, governantes, realmente o sábado para eles era específico para aquilo. E se o filho caísse num buraco e morresse, morria. Nem daí se poderia tirar, porque era um dia para eles sagrado. Para vocês verem. E para Jesus, se fosse o filho que caísse no buraco, ele iria ali e tirava dali, e levantava, ajudava, estendia a mão. É muito diferente. Cristo, Deus, é muito diferente. Não é como esses caras aqui, não. Então, voltando aqui à véspera do sábado, né? Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos. Realmente, ele teve a coragem. Ele se posicionou. Ele saiu da onde ele estava. Ele correu atrás. Porque Jesus era a família dele. Era amigo dele. É companheiro dele.
Então tinha que ir atrás do corpo, tinha que fazer algo tremendo por Jesus. Fizeram quando estava vivo, mas tiveram que fazer também depois de morto, porque eles queriam sepultá-lo, o corpo dele. Queriam fazer isso. Então, ele criou coragem, ele foi lá e falou com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Como que se admira por alguém que está morto? Isso é uma frieza, porque realmente se admira pelas pessoas quando as pessoas estão vivas. Se admira com Deus quando está vivo, quando está fazendo algo magnífico, brilhante, especial, como Jesus faria. Ele fazia isso todos os dias. Ensinava do amor, ensinava como curar, como restaurar a tua vida. Não existe um Deus como esse, não. O Filho de Deus, ele ensinava cada coisa topzera da galáxia que ninguém ensinaria. E Pilatos se admirou, porque ele estava praticamente morto, né? E chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Mesmo assim, ele ali morto, ele ainda... Os soldados, Pilatos foi perguntar para o soldado: faz tempo que ele morreu? Porque ele tinha uma dúvida. Todos tinham dúvida. É filho de Deus. Ele pode se levantar, ele pode fazer algo aqui tremendo e os líderes passarem vergonha. Porque se é o filho de Deus, ele poderia se curar. Ele poderia levantar a todo minuto. Porque se a gente conhece a passagem de Deus, Jesus, nós já vimos que Lázaro, ele morreu, depois ele ressuscitou. Porque Jesus esteve ali. Então, Jesus poderia também se levantar. Poderia, se Deus concedesse uma nova vida, poderia. Mas como a palavra de Deus menciona que Jesus, ele veio para nos salvar, veio para passar por todo esse processo, então ele não levantaria. Porque a palavra de Deus tinha que ser cumprida. E foi cumprida com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Receber as informações do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. Então o corpo dele, ele foi entregue. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. José, antes de pedir para Pilatos, ele ficou com medo de pedir o corpo de Jesus, mas ele criou coragem, e ele viu que a coragem dele alcançou ele, porque era a coragem que Deus nos dá todos os dias. Cremos nele que vamos conseguir. E ele creu que Pilatos poderia entregar o corpo, e entregou. Ele viu que realmente estava morto, então entregou o corpo para José. José comprou um pano de linho, bem aquele pano de linho, tirou o corpo e enrolou no lençol. Em seguida pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e colocou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Então, além de colocar ele no túmulo, né, o sepultamento, teve uma pedra bem grande para ninguém mover o corpo dele, né? E Maria Madalena e Maria estavam ali, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus ele foi colocado. Então, é interessante aqui que a gente vemos que José conseguiu fazer algo tremendo. Pegou o corpo, enrolou, fez um buraco, sepultou e colocou ali onde tinha que estar. Porque ali aconteceria um outro milagre. Aconteceria. E esse milagre a gente vai contar numa próxima live e no próximo vídeo. Mas aqui a gente entendemos que a mãe dele esteve ali. Desde o dia que Jesus ele foi mencionado culpado de algo que não fez. Ele era inocente. A mãe, acredito que famílias, acompanharam todo o momento de Jesus. Mesmo ele sendo castigado, ele sendo preso, ele sendo insultado, ele sendo humilhado. O que a gente aprende com essa pequena passagem de Deus aqui? Hoje eu li só esse versículo aqui, ó, esse rosinha que está aqui. O que é
só 5 versículos. A gente olha assim, pô, é só pouquinhas palavras de Deus, tal. Pouquinha nada. Isso aqui é uma vida que se foi aqui, mas graças a Deus ela ressuscitou. É uma vida que a gente olhando aqui, sofrimentos. Sofrimentos por mim, por você. Precisou um homem derramar sangue. Precisou um homem morrer para nos salvar. Como é que pode, mano? Um homem dar vida pelo outro homem? Por você, pelos vizinhos, pelos filhos, pela tua esposa, por todos nós. Um homem bom, perfeito, honesto, que ensinava do amor, da cura, de muitas coisas a mais aí, que você tá em mente, coisas boas. Então ele foi colocado ali. Ele esteve ali na pedra. E ali ficou ali. Ficou ali alguns dias. Agora, o que eu vou a dizer a vocês é que numa próxima live, num próximo vídeo, a gente vamos continuar. Vamos continuar essa história. Porque Deus ele é maravilhoso. Deus ele é justo. E Deus ele é fiel. Ele é fiel, mano. E Jesus, o que ele fez por mim e por você, ninguém faria. Por isso, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente temos que ter uma consciência que teve um homem que morreu por nós. E esse homem era Jesus Cristo de Nazaré. Fez algo tremendo por você e por mim. É interessante que a gente aprenda essas coisas. Cada vez que você lê a palavra de Deus, você vai entender que teve alguém que fez algo por você. E ainda faz. A gente vai contar isso numa próxima live também. É tremendo. A gente conta a história por partes. Porque a história de Deus é uma história maravilhosa e viva. E a gente aprende muita coisa. Aprende. Então a gente vai ficando por aqui. Que Deus o abençoe todos vocês. O momento ele é... Tamo junto nessa. A gente encerra essa live. A gente encerra esse vídeo. A gente vai ficando por aqui. E fica atento às nossas próximas lives. Aos próximos vídeos. Sempre tem alguma coisa aí topzera da galáxia para vocês. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Deixa a palavra de Deus e deixa Deus tocar no teu coração. Que vocês vão ver a transformação, a restauração, a diferença todos os dias. Beleza? Então, espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Fui, galera. É nóis.